Pode ser que você não segue e nem goste do pastor Silas Malafaia. Você não precisa ser esse apoiador para entender o absurdo que é investigar um pastor por críticas que ele tem feito ao governo e também ao judiciário. Fala pessoal, você já deve ter visto que a Polícia Federal ela decidiu que o próximo nome a ser investigado no inquérito sobre tentativa de obstrução do processo de investigação do 8 de janeiro é o nome do pastor Silas Malafaia. Tá em todas as notícias, redes sociais e etc, etc. E não, você não ouviu errado. Não estão investigando um assassino ou um líder de facção criminosa, um deputado que desviou milhões de emenda parlamentar ou um prefeito que roubou verba da saúde, nenhum ex-presidente acusado de corrupção. Simplesmente eles deixaram tudo isso de lado e agora estão passando a investigar um pastor que tem sua vida exposta e aberta nas redes sociais para quem quiser ver e quem quiser julgar. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Um Brasil de um estado de exceção. E deixa eu já começar dizendo uma coisa. Pode ser que você não segue e nem goste do pastor Silas Malafaia. Tudo bem, talvez você já ouviu alguma coisa dele, que você não concordou, o jeito dele. Também, isso aí é teu direito, isso aí eu também respeito. Você não precisa ser esse apoiador para entender o absurdo que é investigar um pastor por críticas que ele tem feito ao governo e também ao judiciário. Quem aqui não lembra, lá de trás, do pastor Silas Malafaia criticando Lula e Dilma, tô falando anos atrás, lá no Petrolão. Quem aqui não lembra dos vídeos do mesmo pastor criticando os deputados e senadores do PT que queriam pautar o aborto? Quem aqui não lembra dos vídeos do pastor Silas lá no Congresso Nacional defendendo o casamento que nós entendemos como entre homem e mulher e denunciando também toda a agenda LGBT, que inclusive isso antes deles usarem as siglas LGBT. Então o que eu estou dizendo? Que há anos o pastor Silas, ele tem verbalizado e se posto como uma voz à defesa da liberdade, de valores conservadores. Inclusive, até fazendo vídeos no passado, você pode procurar, dele até criticando o Bolsonaro. Mas foi só agora que ele se tornou, então, esse risco à democracia e passou a ser investigado, inclusive, percebe isso aqui, formar uma organização criminosa e atentar contra a soberania brasileira. Que absurdo. E para não dizer que eu estou sendo tendencioso nos meus posicionamentos aqui, eu quero trazer aqui para você uma nota que foi publicada hoje pela ANAJURE. Olha que sério é isso, a Associação de Juristas Evangélicos falando para nós que essa investigação ao pastor Silas expõe que a liberdade de expressão e o devido processo legal no Brasil estão em risco por 3 razões principais. Isso aqui é a análise da ANAJURE. Número 1, pelo fato de ter havido vazamento de informações à imprensa antes de qualquer comunicação formal à defesa, e que a ANAJURE considere isso aí uma penalização antecipada, que viola então a presunção de inocência. Esse é o número 1. Número 2, pela criminalização do dissenso, argumentando que opiniões críticas a autoridades não podem ser por si só entendidas como crimes, sem a demonstração clara de atos ilícitos. Não existe essa demonstração. Número 3, pelo efeito inibidor, esse efeito psicológico do chilling effect, de causar intimidação. Então o que significa isso? Que a investigação de um líder de grande projeção como ele, ela acaba só de ter essa investigação desmotiva outras pessoas a manifestar suas opiniões, empobrecendo então o debate democrático. Bom, aí tá a análise da ANAJURE. Só não vê quem não quer. Independente de você gostar ou não do pastor Silas Malafaia, como cidadãos, nós devemos sempre nos manifestar quando o direito de alguém é ferido. E o pastor Silas, como qualquer outro cidadão brasileiro, tem o direito de se posicionar. Assim como eu tenho e você também tem. Mas porque ele se posicionou contra os abusos do Alexandre de Moraes e também do STF, ele agora então está correndo o risco de ser processado e ir para a cadeia. Então a pergunta é, aonde é que nós vamos parar? Será que é nesse Brasil que você quer viver? Um Brasil onde a gente não pode mais falar, expressar, um Brasil onde a gente não pode manifestar ou mobilizar oposição diante das injustiças? Que democracia é essa? Estamos vivendo aqui num país que tudo bem você ir pra rua, levantar bandeira de organização terrorista que nem o Hamas, que matou bebês lá em Israel, mas você organizar uma manifestação pela liberdade, isso aí você não pode? Então quer dizer, tudo bem você ir lá pra Avenida Paulista
e pedir então pelo assassinato de bebês, mas você dizer que um ministro está errado, aí é um crime, é um absurdo. Veja essa incoerência. Além disso, eu e você, como um cristão, nós precisamos entender o risco que nós também corremos. Então, não dá para ignorar que se um cidadão pode ser processado pelo que ele disse, logo podem processar os cristãos por aquilo que eles pregam ou pelos posicionamentos bíblicos que nós cremos. E isso aí não demora muito, porque regimes totalitários começam aos poucos. Regimes totalitários começam construindo na sociedade a ideia de que alguém lá no governo sabe melhor do que ninguém o que pode ou o que não pode, e o que deve ou o que não deve ser falado ou feito. Por isso, é um tempo que nós precisamos estar em oração pelo Brasil e posicionados. Ore por uma nova geração de líderes públicos que farão justiça nessa nação. Deus te abençoe.